Boa noite. Vou começar lendo a pauta. Esclarecimentos e sugestões sobre definição do valor do condomínio interno, abertura dos envelopes dos interessados na exploração do uso comercial do bar do Centro Socioesportivo. O vencedor será o que oferecer a maior proposta locatícia, sendo o preço mínimo de R$ 400. Se houver empate, será feito um sorteio e assuntos diversos. Gente, boa noite. Os interessados na licitação do bar que já deixaram a documentação já podem fazer a entrega dos envelopes, tá? Eles não vão ser abertos ainda não. Então, o primeiro item é sobre o condomínio interno. A grande maioria de vocês deve ter verificado que houve um aumento no valor das contas da Copasa. E a maior despesa que os blocos têm é em relação à conta da Copasa. E a gente vem percebendo que tem blocos que estão com o valor do condomínio interno insuficiente para pagar as contas da Copasa. Se os 16 apartamentos pagarem o valor do condomínio, não dá para pagar a conta de água. E aí o síndico fica com receio de aumentar a conta do valor do condomínio interno. Convocar uma assembleia interna, expor os moradores e tentar encontrar uma solução. Então, o que a administração tem feito? Como todas as contas são débito automático, as contas estão em dia. A partir do momento que o bloco começa a ficar inadimplente com a administração está cobrando desse saldo residual o percentual de 1% de juros ao mês, que é um valor superior ao que a administração recebe de aplicação bancária, e para o bloco, um valor inferior ao valor de multa e juros que ele estaria pagando para a Copasa. Mas se isso ficar constante 1, 2 meses, a administração vai cortar o débito automático dessa conta do bloco até ele captar todos os recursos do condomínio interno para poder zerar com a administração. Mas isso não vai resolver para o bloco. Então ter a coragem de marcar a reunião no bloco de vocês que tem esse problema e discutir. Olha o que acontece. O bloco que às vezes é contra o aumento do condomínio externo, ele tem dificuldade depois de aumentar o condomínio interno. Por quê? O síndico vai com um discurso para ser contra o condomínio externo, o aumento. E aí, esse mesmo discurso atrapalha ele na hora que ele quer reivindicar o aumento do condomínio interno. Quando a administração vem solicitar o aumento do condomínio externo, ela vem com base quando tem o reajuste salarial dos funcionários, porque 2/3 das despesas do condomínio é relativa a salário e seus encargos. Então, quando se vem aumentar aqui, é em função do reajuste. E de vocês, do condomínio interno, a grande despesa é a Copasa. Então, se a Copasa aumentou, vocês têm que fazer esse repasse. O que vocês podem criar como um subsídio? Criar um fundo de reserva, não fundo de obra não pode ser utilizado, às vezes um fundo de reserva, pode ser cobrado aí um valor de 10, 15, 20 reais, aí vocês aqui vão optar, para que vocês criem essa reserva, para que no momento que não for suficiente o pagamento da conta de água, vocês utilizarem. Tecnicamente, a gente fala como se tivesse criado um colchão, né? Que são esses valores. Tem bloco aí, se eu não estiver enganado, acho que foi o 39, né? Ele colocou que se o valor da conta de água for até um limite X, o condomínio interno é aquele valor. A partir do momento que o valor da conta de água ultrapassa o limite que ele estipulou, ele faz o rateio dessa diferença. Então, o bloco internamente encontrou a solução, que eu acho que vocês também podem tentar encontrar essa solução, porque ficar inerte significa o quê? Vai chegar um determinado momento que vocês vão ter a água cortada, que aí é a questão matemática. Tá? Só voltando a fazer um lembrete, que eu acredito que vocês sabem a diferença. Fundo de obra é para a obra, algo específico que foi aprovado dentro do bloco. Esse não pode ser utilizado para as despesas do dia a dia do condomínio, a não ser que tenha uma autorização expressa do bloco para isso. O fundo de reserva não. O fundo de reserva é justamente para no momento de emergência o síndico fazer uso desse recurso. Alguma dúvida em relação a essa questão do condomínio interno?
a Deus para pagar na água mentira. Não tivemos problema, não. Mas a gente usa também com reserva, tá? Porque a gente aumentou. O reserva de reunião ficou com reserva para dar rede 40 para foi criado. Só que em 3 meses foi tirada o cheirão da água, foi levado à licitação e até hoje não foi providenciado o aumento. A CEMIG também aumentou, não poupada, né? A CEMIG teve um aumento lá no 7,14, né? Então só tem um fundo de reserva aprovado no bloco que não está sendo cobrado no boleto? Não está sendo cobrado. Eu já levei 4 vezes o xerox lá na licitação e eles não tomaram providência. Falou que tinha que ver com o senhor. Aí eu estou chamando esse mesmo Brasil, cobrou R$40 ainda, não cobrou os 40. Então eu sei. O valor é 40? No bloco não. Não, o valor do fundo. Era 40, passou para 50. E não está sendo cobrado nem os 40? Não, 40 não foi cobrado. Ah, tá. Os 50 que não foi, já tem 3 meses que não estão cobrados. Ok, deixa eu dar uma olhada para o senhor. Tá. Outra coisa, quando faz a pessoa não pagou o produto, né? Aí falava um acordo. Esse acordo, ele não poderia ser separado do fundo de reserva? Por que cobra em cima do fundo de reserva? Eu não entendi a pergunta. É o seguinte, é R$40. A pessoa ficou sem pagar o fundo durante o ano. Ela vai lá e faz o acordo. E nesse acordo, eles dispõem de R$50. Então, R$50 é quem o cara pagou. Não é isso? Não, se ele está inadimplente, é todo o condomínio, externo, interno e fundo de reserva, é todo o condomínio. Também. Também, Porque também. o fundo de reserva é uma coisa que nós temos, mas é que eu acho que não deveria ser cobrado. E como é que vai cobrar ele, então? Ele vai ficar sem pagar? Tudo em cima daqui, do condomínio interno. Mas se ele está inadimplente, Em cima de Tá te tudo. pagando, Eu sei que eu não sei deveria, eu acho que não deveria cobrar em cima também do fundo de reserva. mas por quê? Não, é porque é um fundo de parte. Porque se você não abrir essa sessão, aí a pessoa pode falar, não, esse mês eu não vou querer pagar o fundo, daqui 3 meses eu pago, já que não vai ter custo de juros, não vai ter punição. Ele tem que ser cobrado, sim. É justo. Mas cobra em cima de 50, por exemplo, em cima de 40. Exatamente. Segundo os 40. Ele tem que cobrar, faz um acordo, né? Não. Porque a água lá nova, paga com bloco, né? Dividido aí, né? Então, paga, já tem. Mais uma pergunta? Lá no nosso bloco, foi sugerido que a fonte de água fosse medida nos 60 apartamentos e não teria aumento no fundo de inverno. Então, o valor que vier a água vai ser pedido por Sim, aí o que vocês estão optando? De fazer o rateio da maior despesa, que é de água. Então vocês não vão correr esse risco de estar cobrando valor inferior ao que deveria cobrar. Mas não é comprado, você sempre tem uma reserva aí. Sim, mas você tem um fundo de reserva lá também, não tem? Aí você cobra essa. Porque pode acontecer uma emergência qualquer, você tem que gastar o dinheiro. O que a Zima está colocando aqui é prudente. Aqueles blocos que fazem o rateio da conta de água tem que ter um fundo de reserva para poder cobrir o possível inadimplente. Porque senão você faz o rateio, tiver algo que não pagar, não pagou, vai furar também o cálculo matemático. Aí é interessante também tem a questão do fundo. Mais alguma dúvida em relação ao interno? Eu queria saber, porque você fez uma melhora, aí vocês falaram que ia fazer uma melhora, mudança. Eu queria saber qual foi a melhora. Nós estamos falando de condomínio interno, sem respeitar a pauta. Mas deixa eu te perguntar, porque eu não vi mudança nenhuma até agora. Tá, então depois da reunião a gente pode falar. Porque aqui, deixa eu te falar, o meu bloco continuou pulando muro. Meu senhor, nós temos que respeitar o edital. Nós temos que respeitar o edital. Por favor, nós vamos dar continuidade sobre o condomínio interno. No final da reunião a gente pode conversar com o senhor, ok? Deixa eu falar com o senhor primeiro. Vamos respeitar a pauta. Tá bom, então vamos respeitar. Todo mundo gosta disso, né? Vamos respeitar a pauta. Porque tá tendo. O meu mundo continuou pulando muro. Vamos chegar nessa pauta aí, essa
Vamos lá, Beth. Não é obrigado a pagar o rateio com criança. Isso é verdade? Mentira. Mentira, sem cobrar. Tem que cobrar. Tem bloco que cobra até de recém-nascido. Gente, mais alguma dúvida em relação ao condomínio interno? Então vamos dar sequência à pauta. Na quinta-feira passada, houve a primeira reunião da nova Comissão de Obras, Contratos e Licitações, junto com a Comissão Executiva. Então, a nova comissão ela foi formada e foi denominada alguns critérios de trabalho. Foi feita uma apresentação de como é a lei de licitação, e aí vai ser adaptado essa lei de licitações, que são utilizados os órgãos públicos, né, para que também seja utilizado no condomínio. Nós deveremos ter uma assembleia de colegiados e síndicos, provavelmente na próxima terça-feira, a gente ainda vai confirmar isso até amanhã, onde vai ser feita a apresentação de como é que vão ser feitas agora as novas obras dentro do condomínio, as contratações de novos serviços, que vão ser feitos agora de forma pública, divulgando a tomada mesmo, bem parecido com o que vai acontecer hoje, só que hoje os envelopes vêm lacrados, as pessoas já vão apresentar as propostas. No momento que a gente tiver obras, as empresas irão ser chamadas, nós iremos colocar qual é o valor máximo de pagamento de determinada obra, e aí as empresas irão fazer, né, os pregões apresentando propostas, e aí cada empresa podendo estar diminuindo o valor até a gente chegar no final. Então vai ser feito toda uma apresentação. Inicialmente pode ser que fique um pouco burocrático, mas a partir do momento que o processo começar a funcionar, ele vai funcionar rápido, tornando-se público. A gente vai tentar diminuir um pouco mais a questão das fofocas, das intrigas, porque ela vai se tornar pública, onde todos podem estar participando. Até a gente está indicando amigos e está indicando parentes, porque como ela vai ser pública e as propostas sempre vão ser as menores, então a gente não vai ter esse problema. Então na próxima semana a gente vai ter uma assembleia exclusiva só de apresentação, como isso irá funcionar. Feito essa apresentação, o primeiro trabalho que a nova comissão de obras terá é a questão das calçadas, que já é um assunto que já vem sendo falado desde o ano passado. Já existe um projeto apresentado do engenheiro, já existe um pré-orçamento, então a gente já tem um início de qual que é o valor que vai ser utilizado nessa reforma, né? E aí, a partir do momento que for apresentado ao colegiado, a gente já vai startar, que é a primeira questão das calçadas. Então a gente vem para a questão do bar do centro sócio-esportivo. Desde o ano passado, vem sendo falado da situação do bar. No ano de 2016, o bar do centro sócio-esportivo ele deu prejuízo. No ano passado, em 2017, a comissão executiva assumiu a gestão do bar. No primeiro semestre, ele teve um rendimento melhor do que no segundo semestre. Nesse ano de 2018, vem se equilibrando a questão de receita e despesa, mas não é, né, a função da comissão executiva e a administração está gerindo o bar. Eu acho que o tempo que é destinado a fazer compra, a ficar fazendo contagem de estoque, pode estar utilizando esse tempo para outros serviços mais úteis para o condomínio. Foi feita a divulgação inicial dos interessados, com critério que as pessoas deveriam estar apresentando seus documentos pessoais na administração. Nós tivemos 4 pessoas que apresentou. Um do critério é que fossem proprietários, todos os 4 atendem o requisito. O outro critério é que estivesse em dia com as taxas condominiais, todos estão em dia, e que todos não tivessem nenhuma restrição à SPC Cerrado. Então os 4 candidatos que se apresentaram também não tinham nenhuma restrição. Aí nós tivemos uma desistência hoje, né, da senhora Juliene Pereira dos Santos, do bloco 28, apartamento 202, que declarou que hoje não iria fazer a apresentação de proposta. Então nós temos como candidato o bloco 8204, que é o senhor Valdir Lima,
do bloco 17.302, o senhor Éder. Isso não está, Paulo. Tá, não, estou só colocando, né? E do 32.401, a senhora Flávia Cristina. Desses três, quem que apresentou? Flávia e Rodrigo. O Flávio e Rodrigo. E o 204, bloco 8. O Valdir e a Flávia. O Éder não apresentou. Então nós só temos 2 candidatos. O critério que foi estipulado pelo colegiado de síndicos é que a oferta mínima seria no valor de R$ 400. Se porventura, dentro daquelas 2 propostas, tiver o valor de 400, superior a R$ 400, e se o valor for idêntico, a gente iria fazer sorteio. A administração teve uma experiência nessa última festa, que vai constar na próxima prestação de contas nossa sobre a festa junina, e o objetivo não era nem de lucro, porque o objetivo era da administração terceirizar todas as barracas. Como sempre nos anos anteriores, fazia a locação das barracas e dava fila. Esse ano isso não aconteceu e a administração teve que assumir algumas vendas de produtos que seriam terceirizados. Com isso, a festa junina, que o objetivo era empatar receita e despesa, ela gerou um lucro para o condomínio. E aí, em face dessa experiência, a gente sabe que a dificuldade que o morador, né, o vencedor, terá no bar. Então, existe uma tendência de ter mais festas no condomínio em parceria com o bar, como uma forma, às vezes, de equilibrar, às vezes, a receita e despesa dele em função do tempo, em função de crise. De vez em quando, ter algumas festas que possam estar equilibrando o faturamento dele. Já existe previsto para esse ano o Réveillon, né? A festa das crianças é uma festa mais voltada para as crianças, mas não deixa de movimentar um pouco mais o clube e ele ter um faturamento. Está se falando de uma festa da primavera, que às vezes poderia ser o primeiro evento que esse proprietário poderia estar ganhando algum tipo de recurso. Existe um critério que o contrato será de 1 ano, sendo que nos primeiros 6 meses, se ele desistir, ele pagará a multa. Após os 6 meses, se ele quiser desistir, é só fazer a notificação e entregar o ponto. O que está sendo terceirizado é o ponto, não vai ser entregue nenhum bem pertencente ao condomínio. Ele terá regras de respeitar o horário de funcionamento do clube. Obviamente, ele tem que fechar o estabelecimento antes de fechar o clube, que é o tempo suficiente para as pessoas estarem se retirando. A gente sabe que houve nas últimas semanas um aumento de comerciantes externos na porta do clube. E a gente não pode fechar os olhos simplesmente, vamos ficar livre do problema e entregar o abacaxi para outra pessoa, mas a gente tem que ter atento. Se eu entregar o abacaxi para outra pessoa, a gente vai ter problema um pouco lá na frente. Então a gente tem que respeitar também, né, a questão democrática, a questão da crise, mas também a gente não pode matar o nosso parceiro, né, porque a partir do momento que ele vier a licitação, ele será o parceiro da administração dos moradores. E aí, ontem até conversei com o Carlos de forma informal, e aí a gente verificar com o colegiado, se a gente, em função dessa situação, a gente desse uma isenção de um período de 1 ou 2 meses de locação, para que as pessoas pudesse adaptar, né, mostrar o seu serviço, mostrar algo diferente para poder atrair o morador. Isso vocês vão refletindo até o momento da gente decidir quem vai ser o vencedor, e aí depois, se vocês acharem que a gente deve dar a isenção, apesar que eles já foram preparados a não ter nenhum tipo de isenção, dos critérios apresentados não tinha essa intenção de isenção de 2 meses. Sendo comunicado aqui que chegou o morador do 17, mas o critério é que fosse entregue no envelope lacrado. Trouxe o envelope lacrado. E aí? Porque se fosse uma tomada de preço de forma verbal, que a gente fosse discutir quem fosse oferecer mais, tudo bem, mas o combinado, né, que fosse o envelope lacrado.
Então a gente pode fazer a abertura dos envelopes? Ok. Os utensílios vai pegar no grupo. Exatamente, vai receber só o espaço. Só imóveis. É. A estimativa, por exemplo, a conta de luz aqui é separada, né? Vai ser separado. Só tem, por exemplo, qual que é o valor, a estimativa do valor? Eu acho que uma conta de luz ela não vai ficar em menos de uns R$400. Porque nos R$400 já está embutido o IPTU, que é em torno de R$86, e a água aqui em geral, mas a água do consumo de bar vai ser pouco, né? Então, na realidade, a vantagem, qual que é o ganho do condomínio? Você economizar um funcionário, né, com salário e os encargos, e o trabalho que hoje a administração tem com a comissão executiva pode ser voltado para outros locais. Tem um cardápio básico que deve ser seguido, alguma coisa nesse sentido? Não, vai ter total liberdade. Porque a gente vai verificar a vigilância sanitária, aquelas questões dos alvarás. Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que eu vou desistir também. Vai desistir? Eu achava que, por exemplo, o freezer, esse negócio. Não. Porque senão você vai ter que impactar o valor inicial. Isso é uma coisa fora do normal. Entendi. Mas isso foi falado. Eu não sabia. Ok. Aí a minha Consegue, ele pode tirar o microempreendedor individual. Mas ele consegue. Consegue. Na hora, 5 minutos. Coisa que infelizmente a gente, como pessoa jurídica, não consegue. Mas a pessoa física consegue. Na realidade, quando falou de retirar os equipamentos, era porque você não consegue, numa devolução, ter a mesma condição do equipamento que você entregou. E segundo, que esses equipamentos irão ser utilizados parte no salão de festa e parte vai ser utilizado no casarão quando virar salão de festa exatamente. Então, eles seriam utilizados pelo condomínio. Se fizer alugar Oi? material, se fizer um aluguel do material, Pode ser uma sugestão. Mas e o que vai ser utilizado no salão de festa? mas na verdade o aluguel cobriria Ali, vazio horroroso. Mas é verdade. Mas e o salão do local? Eu acho o seguinte, acho que o vencedor pode negociar posteriormente, não tem como a gente decidir isso agora, porque o salão de festa já está disponível para locação a partir de segunda-feira. E a pessoa que vai querer locar aqui vai querer locar com freezer, vai querer locar com o mínimo de condição. Cícero. Tudo bem, ok. Então a gente só tem um envelope, tá, gente? Pode haver a proposta? Gente, pode abrir a proposta? Vamos lá, só um minutinho, só Afonso. Essa palavra aí parece carência de 2 meses. Não, eu fiz uma sugestão. Isso? Eu acho o seguinte, por que esse contrato também, já que o contrato é muito vários, que o pagamento seja antecipado do aluguel. Entendeu? Adiantado. Tá. Desceu tal dia, aí você paga o adiantamento. Por quê? Porque se ficar fraco para mim, eu tenho condições por um mês para resolver, está pago. A gente não pode esquecer que quem vencer já entra fazendo investimento, que são equipamentos, Afonso. E a questão que quando a gente falou em proprietário, ele vai ter que abrir um CNPJ, que ele pode abrir o MEI e ter o CNPJ, mas ele vai ser fiador. E ele sendo proprietário, o apartamento é a nossa garantia de recebimento. Mesmo sendo bem de família, porque é fiança.
Então, só por isso a questão do adiantamento, porque ele vai ter um investimento inicial. Agora, se a gente fosse locar com os equipamentos nossos, aí sim, às vezes até mais de um aluguel antecipado, como se fosse calção. Justo dar os 2 meses? Não, mas eu particularmente não. De repente. Depois ele vai perguntar. Gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, pode perguntar. Meu nome é Rodrigo, eu sou marido da Flávia, que fez uma proposta aí. Parece que ela não é única. Eu até continuo com interesse no bar, mas é o seguinte, eu até fiz a pergunta no WhatsApp, né, que é o condomínio tem no WhatsApp, é isso, em que eu questionei o que ficaria. Porque, inclusive, como todos estão desistindo exatamente por isso, eu perguntei e não me foi dito isso, foi falado apenas que seria decidido em reunião com a frente. Está aqui. Se quiser, eu posso mostrar. Não, isso não foi colocado. Os equipamentos, eu perguntei, né, claramente, a locação de interessada, vamos saber respeito, freezer, geladeira, estufa de salgado, fogão, chave, etc. Né, o que seria o objeto da locação? E a resposta será decidida em reunião colegial. Só isso, mais nada foi dito. E no papel, né, no edital da licitação, não consta nada também não. Não, espaço, mas não fala de equipamentos, o espaço. Não, e eu comecei a perguntar. Não foi respondido. Coloca assim, Seria espaço de tecidos, né? Se fosse. Não, espaço é imóvel. O espaço é imóvel. É imóvel. Foi. Todos os objetivos da locação dos bares. Então, se houver algum interessado, ou se algum interessado, tem que ter conhecimento, tem que ter dito o que vai ser lá. Só ter assistido o vídeo que ele é divulgado, porque ele está à disposição de todos os moradores. Mas aí, em face disso, o senhor também vai desistir de sua proposta? Não, há meu interesse. Sim, sim. Entendeu? Mas eu gostaria de saber se vai ter alguma alteração nisso, com relação a isso. Aí vem os horários do bar. Né? Você locando essa locação, eu posso usar isso aí, né? Dentro do meu estabelecimento. Isso, como o senhor estava falando aqui, isso realmente impacta. Uma das coisas que poderia ser feita, né, dentro desse bar é utilizar ele em outro período. Talvez não como né, um bar aberto ao público, mas como delivery, alguma coisa, isso pode ser utilizado. Não. Tanto a entrada e saída do bar, você vai ter que entrar no mesmo horário que o clube estiver aberto. Está querendo dizer do caso, por exemplo, a gente, nos prédios, pedir alguma coisa de entregar dentro do próprio Que a gente combinou, é o horário de funcionamento do clube. Funcionamento. Se tiver o horário do clube estiver aberto, tudo bem. Isso serve de exemplo, vocês estão verificando que as pessoas que estão fazendo a pergunta, comercialmente falando, a dificuldade de ganhar dinheiro, né? Você vê a dificuldade que a administração também tinha para estar gerindo. Mas, ô Paulo, é porque ele está questionando assim, que às vezes esse horário que ele vai ficar ocioso, a ideia dele, ele entra, fica fechado, não vai atender ao público, e vai atender ao condomínio. Alguém quiser pedir um sanduíche, alguma coisa, uma pizza, alguma coisa, você entendeu? Sim, Mas não vai abrir. Sim. Vocês querem dizer o seguinte, quando o clube não estiver aberto com funcionário, ele poderia funcionar. Tá. Alguns estipular uns dias, né? E a segurança do clube, como é que ficaria? Se subisse alguma coisa? Fechado. Não, mas ele está aberto. Olha, a gente vai estar transferindo a responsabilidade para ele. E aí como é que a gente controla isso? Essa pessoa não vai ter acesso, o terceiro não vai ter acesso. Mas mesmo assim, Oi, gente, a gente discutiu essa questão do bar tanto aqui no colegiado.
o vencedor não terá facilidade no barco. E se o barco fosse altamente lucrativo, ele não estaria sendo terceirizado. Mas também uma alocação de R$400 também a gente não acha, né? Praticamente os R$400 aí de locação vai ser em torno de uns R$250, porque em torno de R$150 aí vai ser o IPTU, que é quase R$90, e aí a diferença de água. Né? O aluguel, quando você fatura o suficiente para você pagar o aluguel, não existe aluguel caro. Então, se podia ser 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas tem as condições de cumprir o aluguel. Né? E aí? Eu não sei o que tem lá dentro. Não, tem 3. Fala o que tem de utensílio aí, só o pessoal. 3 freezer, 2 geladeiras, uma fritadeira, fogão industrial, estufa, micro-ondas. Sim. Alguma brecha aí, tem que abrir para todo mundo. Ô colegiado, e se a gente for radical, e se a gente fechar o bar? Quando a DIAT, assim, tem autonomia para resolver, tomou essa decisão, por que está criando essa situação? Eu acho assim, ó, se a pessoa não tiver alugado, seu direito de retirar. A proposta foi feita, foi divulgada, isso aí está rodando na rede social para tudo quanto é lá. E se não tiver nenhum candidato, a gente faz uma nova reunião de colegiado de síndico para resolver. Se continua na administração, você fecha. Agora ficar nesse lenga-lenga aqui. Ô, gente, vamos só um minutinho, vamos ouvir. Oi? E eu achei que o negócio atrás não quero proposta. Aí se houver desistência, eu poderia manter não. Não apresentou os critérios. Se houver desistência, começa de novo. Primeiro chegar lá. E aí, gente, vamos. O senhor mantém a proposta do envelope? Porque não leram, tem um lei. Eu quero a decisão. Não. A decisão vai ser pelo edital, é só espaço. Se deixou claro em alguma reunião, isso não foi passado adiante. Aqui não Foi passado adiante. Ô, gente, só um minutinho. Quantos síndicos fizeram reunião interna no bloco e falaram sobre a licitação do bar? Com certeza que vão falar. Está dando isso. E nem e nem eu posso e o aviso era claro. O aviso foi falado, que era o espaço. O aviso, dois avisos sobre o barco. Os avisos O dele não avisou. se não, o povo não leu, é problema. Ou se o síndico não pôs. O mínimo que isso interessa. Gente, vamos dar sequência.
Vamos esperar, vamos lá. Vamos tentar encontrar a solução. A minha opinião é o seguinte: muitas coisas foram faladas, mas não foram exatamente esclarecidas. Eu acho que a gente pode ir hoje dando tiro de pé novamente. Eu acho então que, na minha opinião, né, deveria ser feito uma nova licitação, tudo pontuado, tudo certinho, né, inclusive essas dúvidas, e fazer tudo de novo, porque pode até ser que hoje escolher alguém, mas eu acho que vai dar errado dos dois lados, está muito claro isso. Só que tem um detalhe, os participantes estão na dúvida, mas o colegiado teve dúvida de todo o processo que está sendo feito, está finalizando hoje? Não. Aí eu quero te dar uma sugestão. Ok, o pessoal faz uma proposta aberta, o interessado chega com assim, eu pago você tanto, mas eu preciso disso. E aí discute aqui no colegiado. Não. Você vai discutir a proposta, você precisa trabalhar o dia. Quando você perguntou aí quem fez reunião dentro, muita gente não levantou. Eu acho que todo mundo aqui enxergou isso. Não está uma coisa muito clara. Mas se fosse aquele aviso, quem deve gerenciar o mínimo que tem feito é procurar a administração para esclarecer. Vamos ouvir só um minutinho, seu Afonso. Ô, gente, peraí. Parece que vocês são autoridade. Se nós estamos esclarecidos sobre a alocação do espaço, da exploração do uso comercial do bar. Aqui não fala espaço, não. O ofício foi, seu Afonso. O ofício, não. Vocês não me terminando. Vocês gostam de... Mas o primeiro que foi enviado no bloco foi colocado, o espaço físico. Agora, se nós estamos não entrando em controvérsia com o outro, nós que estamos tolerando, então é o seguinte, que pede ali a comissão executiva que marque outra reunião, outra reunião. Você está ouvindo, não resolve nada. Ok, o que o senhor Afonso colocou é procedente. Se o colegiado decidir, isso pode ser feito. Passa a leitura do edital, então, para esclarecer essa questão. Aqui, deixa eu só ler aqui rapidinho aqui na parte de fato. Fica definido que o valor da alocação será de R$400, já incluído nesse valor IPTU e água. Será alocado apenas o espaço do bar, sem os utensílios, móveis e outros. Essa ata foi distribuída no WhatsApp dos síndicos também? Gente, só um outro detalhe. A ata foi copiada e distribuída para todos os síndicos via grupo. Ela foi pública. Não, a ata. O edital foi feito dois comunicados. Eu tenho quase certeza que não foi essa informação que tinha utensílio. E outra, a pessoa interessada tem pelo menos que ser procurada a administração para esclarecer. Desloca ele pelado, sem nada. Não fica de ninguém que formou um bar, com os frios, com tudo lá dentro. Só que tem que ser assim. Mas é isso. Maria Nova. Pode, também.
Ô, gente, então oficialmente ele está retirando a proposta, então a gente não tem proposta. Não tem proposta para a terceirização do bar. Mas aí a gente vai estar fugindo do edital. Nem que a gente decidisse hoje, já que a semana que vem a gente vai ter assembleia para estar falando da nova comissão, do novo formato de licitação, a gente poderia incluir essa questão da licitação do bar e definir como é que sai esse edital amanhã, constando em ata aqui. O PC chegou ali agora e o PC fez um contato comigo hoje cedo e eu falei para o PC que tinha 4 propostas, enfim, né? Falei, PC, a possibilidade de terceirizar o bar hoje é quase 100%, não foi? Mas eu errei no percentual. Se você quiser falar o que você me falou, porque não vai ser decidido aqui hoje, vai se marcar numa nova assembleia. Se você quiser apresentar, se quiser vir aqui, pode falar, a proposta é sua. Você fala aqui. Boa noite. A ideia que eu conversei com o Paulo hoje, estava pensando uma cada noite lá em casa, é o seguinte. A ideia eu acho que é para ajudar todos os blocos, quem quiser. Eu sei que tem muito bloco aqui ainda que não tem reforma nenhuma, né? Então, se não passar aqui, não aceitar a proposta do pessoal, uma ideia que eu tive, tá? Agora isso aí vai depender de vocês. Por que não passa o bar? Vamos dizer, faz um sorteio, são 50 blocos, quem quiser. Certo? Aí faz um sorteio, aquele bloco, durante um mês, dei ideia de um mês, pode ser até mais. Gerencia o bar, pagando o aluguel, sem tirar nada lá de dentro. Geladeira e os negócios. E aquilo que ele arrecadar ali, ele faria de melhoria no bloco dele. Entendeu? Quer dizer, é uma ideia. Porque eu estou vendo que terceirizando esse bar vai virar outra novela aqui. Entendeu? Então a ideia é essa. Quer dizer, o dinheiro ficaria aqui dentro. Tem muita gente que não tem dinheiro em caixa para fazer melhoria nos blocos. E esse seria, quer dizer, aí teria que ser a síndica ou o subsíndico, ou as pessoas que moram lá, pessoal, vou ser voluntário hoje, eu vou trabalhar sexta-feira aqui no bar. Você entendeu? Não, eu estou dando, espera aí, eu só dei a ideia, não precisa jogar pedra ainda não. Tá ok? É a ideia. Aí agora basta vocês acharem que vai dar certo. Gente, então, demarcamos uma nova assembleia soltando um novo edital. O novo edital respeitando o anterior, só o espaço físico, ou vai se abrir exceção de estar alocando parte dos equipamentos? Só o espaço físico? Ok, né? Pode ser usado também? Gente, vamos ouvir. Olha o quê? O que vai ser usado aqui no salão de festa? Ok. Vai ser usado freezer, uma brincadeira só. Vamos supor que seja isso, vai ser usado. Só que o resto fica parado. Poderia ficar lá dentro para a pessoa que montar. Vocês olharem uma maneira de ver como vai ser feito. Porque nem tudo vai ser usado aqui fora. Gente, mais outra sugestão aqui. Vai ser feito um levantamento do maquinário que tem no bar. O que não vai ser utilizado consta do edital como locação. Pode ser feito dessa forma? Então, para não ficar muito em cima da hora, então, de vez de fazer na próxima terça-feira essa questão do bar, daqui 15 dias. Pode ser? Porque aí dá tempo de fazer o levantamento com calma e aí se está e dá a oportunidade de aparecer mais outras pessoas. Pode ser dessa forma?
Pode falar, Zil. Porque o que a gente sabe. Gente, vamos ouvir. Você está interessado aí, presta atenção, deixa eu falar. Até onde eu sei, o condomínio não pode tocar esse bar, não é isso? Porque ele não tem legalidade para isso. Então, se não aparecer nenhuma proposta, a gente já tinha que pensar numa solução para isso. Seria fechar o bar? Não, mas tem que pensar. A gente tem que pensar. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente pode até ser um pouco radical, porque aí, tem que pensar. sendo radical, força. Ninguém quer o fechamento do bar, isso é óbvio. Mas se não atender a necessidade do condomínio, porque foi votado já anteriormente se o condomínio queria bancar o prejuízo do bar. Isso foi unânime aqui, que ninguém queria bancar o prejuízo do bar. Então, se não tiver licitantes, vamos fechar o bar então. Até aparecer uma proposta que venha para o colegiado, se for interessante para o colegiado, reabre o bar. Pode ser dessa forma também? No edital? Isso, pode. Porque nós... Sim, vai continuar funcionando normalmente até nesse dia. Até o edital. Nós não queremos ficar com o bar parado e nós também temos que ganhar. Então, deixa o assunto parado, esclarece as coisas, porque algumas coisas são subjetivas. Os interessados por esse envelope, pega o edital, entrega na mão dele e pega uma cópia. Aqui, ó. Na hora que chegar aqui e falar assim, eu não sabia porque você recebeu e aqui está o recibo. Boa sugestão, ótimo. Não só isso, mas eu já falei que outras coisas ficam meio subjetivas. Não sei se é Carol, o pessoal da administração. Então as coisas têm que ficar claras. A gente, embora constou na NASA, embora eu particularmente, eu recebi cópia dessa ata, eu recebi cópia dela. Eu li e passei para o bloco 48. O nosso interesse não é deixar o bar fechado. Nós temos pessoas que têm interesse nisso. O problema é que tem muita coisa subjetiva. O que não está escrito, depois vai ficar complicado. Então, para o assunto hoje, daqui 15 dias, traz isso tudo às claras, porque eu imagino que a fritadeira que vai ficar parada ali, não vamos colocar a fritadeira, nós vamos usar onde a fritadeira? Nós vamos usar lá no parceiro? Não vamos. Nós vamos usar aqui? Não vamos. O casarão está pronto, beleza, para ser locado, não está. Então, esse levantamento é uma ótima ideia. Faça o levantamento, deixa tudo às claras. Teve 10 envelopes, pega 10 edital e entrega. Está aqui, ó, me dá aqui a sua assinatura. Se você não leu, aí já é problema seu. Agora, quem foi entregue para você foi. Aí você pode, porque a gente não quer o bar parado. Na verdade, eu nem uso o bar, mas a gente não quer o bar parado. A gente quer que a coisa progrida. Tem uma progressão, senhor. A gente perde esse assunto, todo mundo cansado. Nós vamos ficar ideia daqui, ideia dali. A ideia tem que vir lá de vocês. A gente debate hoje, nós pensamos nisso. Ó, melhora esse negócio aí. Melhorou, beleza. Então, gente, agora o edital está fechado, o edital é esse. Beleza, beleza. Tantos envelopes, tantos edital, como? Fechou. E é isso aí. Então, a gente vai ficar aqui, um dá uma ideia da outra, 50 pessoas. Não vai dar certo. Para esse assunto, daqui 15 dias, a gente volta com o edital mais claro. Então, o edital dá para sair essa semana, porque você tem que ter o tempo suficiente para as pessoas também se programar. Oi? Então a gente vai começar do zero. Os envelopes vão ser devolvidos, quem entregou lacrado, a gente não teve acesso às informações. Os interessados novamente deverão ir à administração e deixar os seus documentos, que aí já recebe o edital e já dá o visto, que aí não tem nenhum tipo de dúvida. Então, aí vai ser feito a contagem do que pode ser cedido ou não, ok? Então aí a próxima Assembleia fica sendo daqui 2 semanas. Então a questão da licitação de obras que seria apresentada para vocês também vai ser prorrogada para daqui 15 dias, ok?
Então está encerrada a Assembleia.